Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez reunidos na Escola Bíblica Sabática para continuarmos o nosso estudo no Sermão do Monte, correto? Se você estudou sua lição, nós estamos na lição número 4, que fala sobre fidelidade e honestidade. Temas importantes para os nossos dias e sempre foram importantes para a nossa história. A palavra fidelidade, ela é um adjetivo, ela é uma qualidade daquele que é fiel. Vem da palavra fides. E diante do relacionamento que nós temos com Deus, a fidelidade, ela é preponderante diante de tudo que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida também. Uma vez que nós somos fiéis ao Senhor, nós também seremos fiéis às pessoas que estão à nossa volta. Fidelidade positiva, fidelidade baseada na verdade, correto? O outro tema é honestidade, que vem da palavra do latim onus, que vai levar para o entendimento de honra, e aí envolve decoro, envolve decência, pudor, ou seja, vivermos de forma transparente e coerente. Nesse momento que Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele sempre aborda o aspecto da lei como base de ensino primário e importantíssimo para o povo de Israel e para a igreja que estaria nascendo a partir dos seus ensinos. E com a descida do Espírito Santo, ele ia fazer coisas maravilhosas na vida daquele povo e também na nossa vida. E aí nós vamos ler agora o capítulo 5, dos versículos 27 a 37. E diz assim a palavra do Senhor, que é a base da nossa reflexão hoje. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar ou repudiar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Irmãos, texto que a gente conhece, e Jesus vai ensinando aos seus ouvintes. Nós encontramos aqui o autor nos ajudando a entender cada vez mais e buscarmos conhecimento de Deus. Num primeiro momento aqui, ele fala sobre a questão da pureza sexual. Ele fala do adultério. Ele fala do sétimo pecado lá dos 10 mandamentos, do decálogo. Correto? Muito conhecido, que envolve o aspecto moral e relacional. Mas ao mesmo tempo Jesus aborda o outro, se eu não me engano é o 6º, que diz assim, não cobiçarás. Então quando Jesus aqui vai trabalhar isso com os seus ouvintes, acerca da pureza sexual, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre conduta ética, de não jurar de forma irregular, ou não fazer juramentos por aquilo que você não tem poder para garantir nada. Mas o primeiro aspecto aqui
do nosso estudo envolve a pureza sexual. A gente sabe, irmãos, que o órgão sexual, masculino e feminino, foi o único órgão que foi moralizado, de certa forma. Por quê? Porque o órgão sexual masculino e feminino gera outra vida. E a gente sabe que o sexo é algo maravilhoso que Deus criou. O sexo não foi o diabo quem criou, o sexo não é pecaminoso, desde que seja feito dentro dos parâmetros que a palavra de Deus ensina. E ela é o casamento. Quer você concorde ou não. E aí fica a critério de cada um. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele sempre trazia o aspecto da lei, como eu falei, como base, mas Jesus ampliava, para que as pessoas pudessem entender muito mais. Na aula passada nós falamos sobre Cristo, a lei e o ódio. E ele vai seguir o mesmo propósito, lançando reflexão ao coração dos seus ouvintes. Então, quando nós pensamos nas questões de pureza sexual, da pureza sexual e, ao mesmo tempo, da impureza, a gente precisa entender o seguinte, pensar, como eu falei na aula passada, da onde nascem todos os sentimentos. Jesus, ao citar a lei, ele fala do ato, do momento em que o homem ou a mulher, que são casados, eles vão a palavra adultério significa literalmente na cama do outro, então ele sai da sua cama enquanto marido ou esposa e vai para a cama de outra pessoa. Então a lei falava desse aspecto, e as pessoas que eram pegas no flagrante do adultério, a lei dizia que deveriam ser apedrejados, porque aquilo era uma maldição. Lembra de João 8, quando Jesus está lá com a mulher adúltera, ela ia ser apedrejada. A questão toda que a gente sempre fala é que faltava o adúltero, só queriam punir a mulher. Então Jesus está falando de que, como é tão sério o reino de Deus, e ele diz que o caminho é estreito, no momento em que você olha para outra mulher, ou você olha para outro homem, e existe o desejo sexual impuro, a gente peca. Lógico que fica na esfera do nosso relacionamento com Deus. Amém por isso, mas Deus se entristece e se desagrada também. E quando você comete o pecado, você destrói o seu corpo, destrói a sua vida e também a pessoa com qual você se envolveu. Jesus então vai usar aqui uma metáfora sobre a questão do olho te fazer pecar, da sua mão e você arrancar. Será que Jesus está falando literalmente ou será que ele está falando de forma simbólica? Diante do que significa o inferno, e é Jesus quem prega muito mais sobre ele, se fosse literal, cortar a mão ou tirar um olho, ficaríamos no lucro. Mas a proposta de Jesus não é essa mutilação correta do nosso corpo, de forma nenhuma, porque a solução é mais profunda. Mas Jesus chama essa reflexão, chama essa observação, entendendo que o trabalho que ele vai fazer em nós, através da regeneração, traz a solução real para que a gente não precise arrancar a mão ou arrancar os olhos. Nós precisamos, Jesus está dizendo o seguinte, é possível que a gente evite determinadas coisas para não chegar no extremo. Então, tomarmos os cuidados devidos, e aí a gente tem que tomar cuidado com determinados lugares, com determinadas pessoas, com determinadas atividades. Nós precisamos estar atentos a isso, diante do prejuízo que tudo isso pode vir a nos trazer. Então, lá no capítulo 18, ele aborda isso de uma forma mais ampla. Então, irmãos, nós precisamos, nesse caminho da pureza sexual, tomar os cuidados necessários. Todos nós temos fraquezas em várias áreas da nossa vida. Talvez você tenha fraqueza nessa questão sexual e precise se cuidar mais. Talvez você não tenha tanto nesse aspecto. Então, a partir da sinceridade que temos conosco e com Deus, a gente vai administrando os nossos sentimentos de forma importante e contínua para a nossa vida. Agora, temos que ficar atentos a isso. Ele diz aqui que a gente tem que entender que Jesus não quer dizer que a sexualidade humana é pecaminosa, como eu falei, era uma benção. Segundo, que você não vai poder olhar para alguém.
Nós observamos aquilo que é belo, nós observamos aquilo que é bonito, nós observamos a criação de Deus. Então a gente, lá no sexto mandamento, fala de cobiçar a mulher, a propriedade, né? O que o outro tem. É quando nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos dá. Mas nós podemos olhar para alguma pessoa, para um homem, para uma mulher, e achar a beleza de forma pura, de forma interessante, sem desejá-la sexualmente. É possível? É possível. Agora, nós vivemos numa sociedade que a pornografia está aí à torta direito na tela do seu celular, se você quiser. A sensualidade é muito grande. Filmes, novelas, redes sociais, um culto ao corpo muito grande. Então, eu e você precisamos tomar cuidado sobre as questões de pureza sexual, para que nós não despertemos nos outros a impureza sexual. Uma maneira é a gente se vestir. Mulheres que usam roupas que transmite uma informação equivocada muitas vezes para determinados homens. Homens também. E hoje nós vivemos uma sociedade cada vez mais hedonista, cada vez mais voltada para o prazer. E aí o corpo é utilizado para isso. Tenho sempre falado que as academias são templos de adoração ao corpo. E aí, queridos, a gente tem que tomar cuidado, porque o uso errado do sexo, uma vez que se comete o adultério ou se entra para a promiscuidade sexual, é o aborto, é a gravidez indesejada e são as doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS é uma delas, que desde 1985 a Organização Mundial de Saúde observa esse desenvolver. 40 milhões de pessoas já morreram por causa do HIV, do vírus, correto? Que é passado pelo sangue e pela relação sexual. Então, quando nós temos esses cuidados, as coisas são evitadas e a gente não sofre, queridos, e não faz com que as outras pessoas sofram também. Jesus, então, vai falar de um tema que é sempre debate: divórcio. Naquela época, que era muito mais rígida, você imagina nos dias de hoje. Então, quando ele diz sobre isso, Jesus fala assim: olha, a lei falava que poderia repudiar a sua mulher, por qualquer motivo, dar a ela a carta de divórcio. Está lá no Antigo Testamento. Depois Jesus fala sobre isso também, em Marcos 19 ele também fala sobre isso, a carta que Moisés deu. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, que se você repudiar, se divorciar da sua mulher, a não ser por impureza sexual, ou seja, Jesus está falando se essa mulher trair esse marido e vice-versa. Aí a parte inocente é livre. Fora isso, querido, Jesus está dizendo que não funciona assim não. Jesus está dizendo que quando as pessoas se separam de qualquer maneira que virou moda para muita gente, você coloca a outra pessoa já em adultério. Talvez tenha um monte de pessoas por aí casadas segundo, terceiro, quarto casamentos, totalmente enrolados nas suas vidas. Precisamos refletir e pensar sobre isso. Jesus está falando para aqueles que andariam com ele, e nós como cristãos precisamos pensar nisso. Lembrando, irmãos, que a nossa aliança no casamento primeiramente é com Deus. E deixará o homem seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus diz que no princípio era assim. Lembrando que o divórcio foi liberado pela dureza do coração. No reino de Deus isso não existe, por isso que existe a regeneração, por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós. Precisamos estar atentos a isso para que a gente possa, enquanto cristãos, cooperarmos uns com os outros. Então, o casamento é uma ação de Deus para uma sociedade equilibrada. E todos os males, ou a maioria deles que nós vemos hoje no mundo, é fruto de casamentos mal feitos, de casamentos que se desfizeram, de famílias desestruturadas, frutos de adultério, frutos de violência, frutos de tantas coisas. Então, nós precisamos entender que o divórcio é a última opção de todas as opções. Mas muitas vezes, diante do que significa vivermos o Evangelho de Cristo, a graça e a misericórdia, tem pessoas que suportam muitas coisas por causa do amor de Jesus. Então, Jesus falava dos ensinos religiosos do seu tempo, que eram até mais permissíveis. E por que ele falava de uma forma tão enfática e firme? Porque ele, como Deus encarnado, foi ele que criou o casamento.
Ele, e na terceira pessoa do Espírito Santo, que ia regenerar, ele sabia que o homem transformado e a mulher transformada, os dois juntos numa só carne, eles nunca estariam sozinhos outra vez. Então, Jesus está falando do reino que ele estava implantando na terra. Temos visto, infelizmente, muito dentro de nossas igrejas, casamentos se desfazendo. Já o que eu vi mais rápido foi casar na igreja, festão, e 4 meses depois está separado. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Isso demonstra que não têm maturidade e não sabem o que significa verdadeiramente fazer a vontade do Eterno. Então Jesus traz um alerta e fala da importância da permanência conjugal. Se você é casado agora, está me ouvindo, como está o seu casamento? No outro tópico, questões que envolvem a pureza sexual. Você que é solteiro, você que está namorando, né? Ontem foi o dia dos namorados. Como você está administrando o seu namoro? Como você está administrando o seu noivado? Como você está administrando o seu casamento? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque temos muitos inimigos à nossa volta. Então Jesus fala de um nível mais elevado da união matrimonial, e o divórcio não faz parte dessa agenda não, queridos. Nós precisamos estar atentos a isso, ok? E você que pretende casar, ora ao Senhor, veja todos os sinais que estão à sua volta para você ser bem sucedido, ok? O terceiro aspecto da nossa lição, ele fala sobre a questão do juramento, que o nosso viver tem que ser um viver de honestidade e de fidelidade, que nós não precisamos nos ancorar ou escorar em outras coisas. Então aqui Jesus fala do trono, Jesus fala de Jerusalém, até mesmo sobre a nossa própria cabeça, que a gente não tem condições de fazer o cabelo ficar branco ou preto de forma natural, né? De forma artificial, um montão de gente faz. Então Jesus diz que se o nosso viver for um viver correto, a gente não precisa ficar com mais, porém, todavia, não precisamos ficar com desculpas, nós não damos brechas nos nossos relacionamentos, e essa honestidade, essa fidelidade vai nos ajudando a corrigir distorções relacionais. Como é que está a sua conduta, seu caminhar ético, a sua vida? Então nós, como discípulos do Senhor, viveremos dentro dessa forma, sem tomar o nome de Deus em vão e fazer votos que não cumprem. Cuidado, meus irmãos, que muitas vezes no decorrer da nossa vida a gente faz votos para o Senhor, o tempo vai passando, a gente não cumpre. Cuidado com isso, quando a gente abre a nossa boca para o Senhor. E aí lá na frente colhe algumas coisas que não precisaria estar colhendo. Então, quando nós vivemos de forma ética, agindo de forma correta, a gente vai vivendo bênçãos e mais bênçãos diante do Senhor. Então aquela brincadeira que a gente fazia lá quando criança, juro pela minha mãe mortinha, né? Quantas vezes a gente falava isso, ainda bem que Deus nos perdoa de muitas coisas. A situação é muito grave quando nós nos tornamos adultos. Queridos, finalizando essa breve reflexão de hoje, nós precisamos entender que o divórcio, ele é uma ligação ou melhor, é um rompimento da ligação do homem com Deus quando eles são casados. Então, quando ele cita aqui João Crisóstomo, que é um líder cristão do século IV, ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos. Se eu não for misericordioso com Rosana, se ela não for misericordiosa comigo, seremos com os outros lá fora? Então tudo começa dentro dos nossos relacionamentos, no coração, dentro de nossa casa. Então eu e você precisamos pensar dentro dessa forma também. Aqui ele vai citar John Stott quando fala que ele não falava de divórcio antes de falar sobre casamento e reconciliação. Então, eu e você, nessa tarde de sábado, precisamos trazer a palavra do Senhor a cada dia, lembrando o seguinte, irmãos, que a impureza sexual, o adultério, ou a falsidade, a mentira, elas vêm de um coração duro e não num coração que é regenerado pelo Senhor Jesus. Dentro do que o aspecto do casamento, é impossível, queridos, impossível que o marido e uma esposa, lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
discípulos de Cristo, eles venham a se divorciar. Que o jovem cristão que se protege, é possível não se contaminar com a sexualidade completamente oposta e pervertida. Que nós, como discípulos de Jesus, não nos envolvemos em questões de mentiras, de disse-me-disse. Nós cumprimos a nossa palavra em todo o tempo. Que eu e você, no caminhar da nossa vida, na subida dos montes, na descida deles, nos vales, eu e você possamos com fidelidade e honestidade seguirmos firmes no propósito de servir ao Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Jesus sempre foi honesto com os seus discípulos, com os seus ouvintes, assim como é conosco. Que o bom Deus nos conduza em verdade e continue firme no estudo da palavra. Se Deus assim permitir, estaremos juntos no próximo sábado. Fique na paz e até lá.